Bom, pessoal, então nós vamos falar sobre o dom de curar, né? E o pessoal pega no meu pé para falar assim, você vai falar sempre assim que é da aula, né? E é o tema que o pessoal me dá, né? Dom de curar, né? E não quer que eu dou aula. Bom, vamos lá, né? Então, só para a gente se localizar, né? Então, esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. Então, o que vai acontecer? Jesus, né? Então, Jesus, ele nasce em Belém e ele vai morar na Galiléia, no vilarejo de Nazaré. E quando ele começa a sua vida pública, né? Ele sai de Nazaré, que é um pequeno vilarejo, ele vai, né? Ele se muda para Cafarnaum, que é uma grande cidade da Galiléia, né? Nas margens do lago da Galiléia, né? O lago de Genezaré, né? Que é um lago no meio do percurso do Rio Jordão. Então, Cafarnaum é uma grande cidade, né? Uma cidade portuária até. E é lá que ele escolhe a maioria dos apóstolos, e é lá que ele passa, e é lá que é a base dele que ele passa a fazer, né? As suas viagens, né? Sua pregação. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, né? Depois de uma grande viagem, nós temos uma sequência de vários milagres, né? Uma sequência de vários milagres. Que ele faz a ressurreição da filha do chefe da sinagoga, né, uma frase famosa, né, que ele vai falar, Talita, anda, né, caminha. Então, é famoso essa ressurreição que ele faz da criança, do chefe, né, a filha do chefe da sinagoga. Daí, logo nessa sequência desse alvoroço, nós temos a cura da mulher que tem a hemorragia, né, o fluxo sanguíneo, que ela toca nas vestes do Cristo, já vem nessa sequência de histórias. E nós temos que ele vai curar 2 cegos, né, que ele vai pedir que os façam, Jesus, filho de Davi, cura-nos. Ele fala, o que vocês querem? Nós queremos nós queremos ver. Ele fala, vocês acreditam que eu posso curá-los? Sim, acreditamos. Então que vocês vejam. E os 2 cegos começam a enxergar. E essa sequência termina quando ele expulsa, tem um jovem mudo, endemoniado, que ele expulsa o demônio do jovem, ele começa a falar, e aí quando tem uma célebre contenta, que você vê muito comentário, né, na evangelização, que daí os fariseus falam para ele, né, que quando eles alegam, né, que é famosa essa passagem, né, que Cristo expulsa os demônios porque ele mesmo é o chefe dos demônios. Acho que todo mundo já ouviu essa passagem, né? E o que acontece? Então Cristo vê aquele monte de gente, né, vê aquela multidão está seguindo ele, todo mundo precisando de uma palavra, precisando de remédio, doentes, né, paupérrimos, e Cristo fica com compaixão daquele povo, né? Então é aí que ele resolve fazer a primeira missão evangélica, espalhar os seus apóstolos, né, na primeira missão evangélica, por toda a Judéia e a Samaria ali, aquela região. Então, e aí nós abrimos Mateus no capítulo 10, versículo 1, né? E aí, Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. E aí, depois da apresentação da reconfirmação dos apóstolos, né, no versículo 8, aí Cristo fala, né, reafirma para os seus discípulos, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, e de graça dai. Né? Então, e aqui nós temos, entramos de fato no tema da nossa preleção, o dom de curar, né? Que justamente quando Cristo abre justamente esse versículo, né? Curai os doentes. E como ele fecha, né? O que de graças recebei, de graças dará. E aí nós vamos ver que o dom de cura, ele é inerente a todos os seres humanos. E o próprio apóstolo Paulo, né, vai mencionar isso quando ele vai falar quando ele vai mencionar os dons, na primeira carta de Coríntios, né, ele vai falar sobre que todos os dons são dados aos homens por Deus. Né, ou seja, o dom de cura é inerente a todos os homens. Apesar que em alguns ele é mais evidente, em outros não. Né, vai depender de prática, de merecimento, de conhecimento. E quando nós falamos dos dons de curas, nós vamos dividir ele em dois grandes grupos. Nós temos o primeiro, que é o dom de cura pela ação da espiritualidade por meio de médiuns, por exemplo, né, as curas e cirurgias espirituais. Nós temos um espírito, né, de um médico, alguma coisa, né, atuando como um médico, como nós temos aqui o tratamento do Dr. Fritz. Né, ou seja, você tem o espírito do Dr. Fritz, que é um médico desencarnado, que a partir do médium, né, ele vem aqui e faz cirurgias espirituais, ou faz um atendimento espiritual.
E a segunda parte, né, você tem a cura, né, para uma ação anímica de passistas, né? E quando a gente fala anímico, né, pelo dicionário Michaelis, né, ânima, alma. Ou seja, tudo que a gente fala, quando você ouvir alguém falar, é uma manifestação anímica, é uma manifestação que vem da própria pessoa. Ou seja, você tem o próprio passista despendendo sua energia corporal, né, seu magnetismo pessoal, seu fluido vital, seu ectoplasma, em função de realizar uma cura sem intercessão direta de espírito nenhum. É como se fosse a benzedeira, por exemplo. Né? A benzedeira, quando faz a sua reza, na verdade, a reza é um instrumento de canalização da energia da benzedeira, né, para realizar a magnetização, a cura daquela pessoa. Né? Ela está usando a própria energia dela para realizar aquele ato de cura. No primeiro caso, né, que seria a ação de médicos, inspiração da espiritualidade em função do médium, nós temos, além da cura das enfermidades físicas, né, também além dos médicos, nós podemos também atuação de espíritos de pajés, xamãs, né, às vezes que você tem a consulta, ele vai receitar alguma receita de chá, de fitoterapia, algum banho para fazer a reharmonização energética do corpo, né? Ou ainda se nós partirmos por campo de enfermidades físicas com origem exclusivamente numa ação espiritual, nós podemos ter até a ação, né, dependendo, né, de guardiões, de protetores, né, de caboclos, de índios, né, que é o que acontece. Você tem um obsessor no plano espiritual, né, um vingador, que ele usa algum objeto, ataca o nosso perispírito, encrava depois com uma adaga ou põe um pino, alguma coisa, e esse objeto encravado no nosso perispírito, ele vai irradiar um efeito no nosso corpo físico. Por exemplo, ele pega uma faca, né, no plano espiritual, encrava na cabeça da pessoa, e essa faca encravada no perispírito da pessoa, no plano espiritual, vai gerar uma dor de cabeça muito grande no plano físico. E a pessoa vai passar no médico e a pessoa não acha o que é. E aí, quando vai ver, daí você vai passar algum tratamento, antes de você passar um tratamento médico, espiritual, alguma coisa assim, você passa num tratamento de desobsessão, alguma coisa assim, aí vai lá o espírito lá do caboclo, o índio, ou um protetor qualquer, ele vai, tira aquela daga no plano espiritual e alivia, e quando faz essa desobsessão, essa retirada desse objeto no plano espiritual, você automaticamente eliminou aquela dor de cabeça, você teve uma cura direta no plano espiritual. Né? Então você tem, né, você tem todos esses efeitos, como nós estamos falando de uma cura realizada por espíritos mediante a ação de um médium. E quando nós temos... O relógio parou, né? Tá aqui, vou olhar aqui. E quando nós temos a ação, né, agora no segundo caso, quando nós temos a ação de cura realizada pelo próprio passista, né, nós temos o que acontece, né? Nós temos então o médium usando o seu magnetismo, né, ou o seu fluido vital, a sua essência. E quando nós falamos magnetismo, esse magnetismo, muita gente, não sei se todo mundo lembra, né, uma coisa que o pessoal usava muito antigamente, principalmente no século XIX, que é o magnetismo animal. Vamos lembrar de Mesmer, que é o cara que, entre aspas, inventou o hipnotismo, né? Ou seja, é uma energia, como se fosse uma energia eletromagnética pessoal que nós temos no corpo, né? E essa energia, ela é usada para você realinhar a energia da pessoa. O que acontece? Uma coisa que a gente sempre, que a maioria das pessoas pensam, né? A gente pensa sempre que é o seguinte: nós temos então o corpo físico, o perispírito e o espírito, tá? Então, a gente pensa que nosso perispírito é uma cópia do nosso corpo físico, e é justamente o espírito controla o corpo físico pelo perispírito, né? Então você tem uma mônada, uma bola de energia que seria o espírito, aí você tem uma cópia no plano espiritual, uma cópia de você, que é o perispírito, e esse perispírito está ligado ao corpo físico, por vários canais de energia. E a gente pensa que o perispírito é a cópia do corpo físico. Não. O corpo físico é a cópia do perispírito. Ou seja, quando a mulher está grávida e o bebê está nascendo, o feto está crescendo,
nós temos a célula-tronco. Por que a célula-tronco? A célula-tronco é uma célula só, daí a célula-tronco vira fígado, vira rim, vira coração, vira cérebro, vira coluna. Por que ela? Porque a mesma célula-tronco ela adquire características diferentes enquanto o feto vai crescendo. Justamente por quê? Porque você tem o perispírito sendo um molde da criança que está sendo formado. Ou seja, você tem o molde da criança, tem um coração, tem os pulmões, tem o intestino, tem o cérebro, tem as coisas. Conforme a célula-tronco vai desenvolvendo ela vai preenchendo os lugares daquele molde onde tem o coração, a célula-tronco vai virando o coração. Vai crescendo, tem a coluna, a célula-tronco vai virando coluna. Ou seja, o perispírito funciona de molde para o crescimento do corpo físico. Né? Então, o que acontece? E o corpo físico sempre vive ligado energeticamente, né, com o perispírito. O que acontece? Quando o nosso perispírito ele perde, que nem eu falei, se cravou a faca no perispírito, ele reflete aquela dor no corpo físico. E vice-versa também. Se a pessoa se manda na manguaça lá, né? Começa a deteriorar, né, vamos falar, começa a pegar uma pancreatite ou o fígado, né, começa a pegar uma cirrose no fígado. Essa degeneração grave causada por um efeito externo, ela começa a se manifestar também no perispírito. Começa a causar uma doença no perispírito. Né? E isso vai causar um problema lá. Né? Então, o que acontece? Né? Então, você desequilibra o perispírito. Então, como age essa ação do passe de magnetização? Ou seja, a ação essa ação do passista, né? Essa ação do passista, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar reestruturar o equilíbrio magnético, o equilíbrio estrutural, energético do perispírito, para quê? Ele reorganizando a estrutura do perispírito, como esse aqui é o molde, né? Como o perispírito é o molde do corpo físico, ele acertando a forma, aí a forma reencaixa o corpo de novo e tenta acertar o corpo. Né? E detalhe, por exemplo, o Jorei e o Reiki, por exemplo, eles trabalham também com emissão de energia. O processo é semelhante a isso, né? Emissão de energia, né? Magnetismo animal. Tá? Por isso que, agora, por que às vezes a emissão de passe à distância ou o Jorei ou o Reiki funciona à distância? Porque você está emitindo energia. Se você focou o ponto, emitiu energia, a viagem é à distância. Agora, por exemplo, se você a pessoa está debilitada e precisa de ectoplasma ou fluido vital para trabalhar essa reestruturação do corpo do perispírito, aí não adianta. Aí tem que ser presencial, porque você precisaria de um outro fenômeno. Aí você precisaria de um médium de efeito físico, você vai ter que porque você teria que fazer um efeito de transporte. Um passe à distância, você precisa de um efeito de transporte, precisa da presença de um médium e de um mentor, de um espírito que pegasse esse ectoplasma e levasse até o local. Tá? E para a gente finalizar, então nós vimos então a ação. Um passista dando um passe para ajudar na saúde, um espírito fazendo uma cirurgia, ajudando e tal. Só que nós temos um problema. Nenhuma cura, nós temos a participação de um outro elemento, que é a pessoa que está recebendo, a pessoa que está sendo operada, a pessoa que está recebendo energia. Se a pessoa que está recebendo auxílio, se ela não se ajuda, se ela não trabalha para ser ajudada, não adianta nada. Tanto que quem vem aqui, veio com o Dr. Fritz, sempre vai falar assim, sempre vai ver ele apontar para aqui, assim, ó, ou para aquele outro quadrinho lá. Olha, agradeça para ele, é ele que faz as coisas. Né? Ou seja, é Jesus que está fazendo a coisa, ou seja, depende da fé da pessoa, e mais do que tudo, o quanto você está, como fala, o quanto você está interessado em abdicar das coisas, dos seus hábitos, buscando a tua cura. Né? Porque não adianta nada. Eu quero curar, eu estou com um efizema pulmonar. Eu venho aqui, vou fazer uma cirurgia, vou tirar o efizema pulmonar. Aí saio lá para fora, vou fumar mais 3 maços de cigarro. Não adianta nada. Né? Ou então vamos lá, uma coisa que a gente sempre fala, né? Mágoa. A mágoa é o copo de veneno. A mágoa é aquela história. É o copo de veneno que você toma, querendo que o seu malfeitor morra. Né? Você toma um copo de veneno aqui? Não, vou tomar um copo de veneno aqui porque eu quero que o fulano lá morra. E a mágoa é uma coisa que você vai guardando, ela vai... Lembra que eu falei que você contamina, que nem contamina o perispírito? A mágoa ela vai contaminando o perispírito e depois ela volta para você e geralmente a mágoa volta como câncer.
Então, quanto nós estamos, né, nós estamos dispostos a tirar a mágoa dos nossos corações e perdoar? Né? O quanto nós estamos dispostos a fazer a nossa reforma íntima em busca da nossa cura interior? O quanto nós estamos dispostos a nos ajudar em buscar essa cura interior, que é o mais importante. Porque às vezes tem um monte de gente que vem aqui, depois vai falar, não, fui lá, o doutor fez um negócio para mim, não adiantou nada, não sarei. O quanto essa pessoa mudou, buscou a reforma íntima, mudou seus hábitos, deixou de ser mesquinha, deixou de ser egoísta, passou a ser uma pessoa caridosa, ela passou mais a praticar o amor. Ou mesmo as pessoas que estão tristes, começaram a pensar mais positivamente, né? Começaram a abrir sua janela, sentir o sol na sua face, começaram a tirar seu tênis, pisaram na grama, sentiram a terra sob seus pés, descarregaram a energia. Tá? Então a mensagem é essa, tá? Porque o dom de cura existe de várias formas, mas o principal, né, do processo de cura somos nós mesmos, o quanto nós queremos nos curar internamente.